Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem,
Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí a mais um encontro, obrigado por Deus. Esse que é o encontro 208 encontros, encontro aí que nós comemoramos, então, 4 anos de existência, 4 anos que estamos aqui, todas as madrugadas aí, de terça para quarta-feira, para a honra e glória do Senhor. Né? Grandes coisas Deus fez ao longo desses 4 anos, eu tenho certeza que Ele tem muito mais para fazer. Né? Ele tem muito mais para fazer. E, Ô, Márcia, oi, a sua câmera tá fechada pra mim, não sei se é só pra mim. oi, aqui tá aberto. Ah, deve ser só pra mim, então, né? Deixa eu vou fechar e abrir ela de novo aqui. Por via das dúvidas. Uhum. Sim. Pode continuar. Bom, mano, abri e fechei aqui de novo para ver se dá certo. Deu? Será? Tá normal agora. Pra mim tá aqui. Tô conseguindo enxergar. Então tá bom. Eu estava Só falando, né? 4 anos, isso, então, 208 encontros, né? Para a glória do Senhor. exatamente, exatamente. Deus é bom demais. E aqui estamos nós, né? Hoje nós temos um convidado, né, para trazer a palavra. Isso, é a Aline. Mas a Aline, ela tá. Vamos fazendo uma oração, porque a Aline tá tentando entrar aqui, porque deu problema lá no celular dela. Então Ela tá tá bom. ligando o computador. Então tá, faz a oração para nós, então. Sim, deixa eu só ver se ela mandou. Ah, ela tá ligando o computador, ela me falou aqui. Então vamos lá, né? Faça valer a pena, né? Você ter acordado esse horário. Gente, não é fácil com esse friozinho. Olha como o pessoal some da madrugada no frio. Quem já percebeu isso? Quem tá aqui com a gente há muito tempo sabe disso. No frio, o povo some. No verão, dá 40 pessoas. No inverno, todo mundo, ó, desanima de acordar, né? Mas realmente não é fácil, né? Não é fácil vencer a carne, estarmos aqui acordados. A maioria gosta de ver o encontro gravado. Semana passada, né, Márcio? Todo mundo no WhatsApp. Cadê o encontro gravado? Cadê o encontro gravado? Porque é mais fácil, né? Assistir ali durante o dia, né? É, então, assim. Deus é bom, porque se nós estamos aqui, se você acordou, se você despertou, não é só você, é o próprio Deus que te acordou para estar aqui, né? Tem algo maravilhoso de Deus para você nessa madrugada, eu creio nisso. Então, assim, faça valer a pena você ter acordado nessa madrugada, creia que o Senhor preparou um encontro poderoso para nós, creia que Ele vai te dar resposta do que você tanto procura, através, talvez, de uma de uma palavra que for falada, de um testemunho que for falado, creia que o Senhor ele está aqui, o Espírito Santo está aqui e ele é poderoso para falar com a gente. Amém? E em Provérbios diz, né, que quem na madrugada buscará o Senhor encontrará. Na madrugada é poderoso, né? Por isso que nós estamos aqui. É diferente, nós estamos com o nosso coração, nossa mente silenciados, né? Tá tudo mais tranquilo. Então, para falar com o Senhor na madrugada, é mais gostoso, né? É mais fácil nós nos conectarmos com Ele, né? Então é sobrenatural por isso, porque a gente deixa ali as distrações do dia a dia, né? Ô, Márcio, clica lá no Instagram e a Aline tá mandando mensagem. Tá. Então prepara seu coração para receber muito do Senhor. Vamos entregar esse encontro para Ele, que Ele faça da maneira dele. Nós planejamos algo, por exemplo, a Aline não está conseguindo entrar. Nós planejamos algo, mas o encontro é do Senhor, né? A gente sempre falou aqui nesse encontro, ao longo desses encontros, né? Que Ele possa fazer da maneira dele, não da nossa, né? Então, que a gente planeje Ele
mude as estratégias se assim for necessário, se for para alcançar uma pessoa, que assim seja, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro, não é verdade? Então, amém, que ele possa fazer da maneira dele e não da nossa, né? Então, se você puder fechar seus olhos, vamos interceder por esse encontro, que seja um encontro especial, que seja um encontro diferente, que possamos sair daqui transformados para a glória do Senhor. E através de tudo que for ministrado aqui, dos testemunhos que forem falados aqui, que possa realmente tocar os nossos corações. Que o Senhor possa realmente, assim, deixar nosso coração sensível para nós absorvermos o que Ele tem para nós. Porque tantas vezes, né, Ele quer falar conosco, mas o nosso coração está tão fechado e nós não conseguimos ouvi-lo. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente pede para Ele uma resposta e a gente não consegue ouvir essa resposta? Porque o nosso coração está ali fechado, né? A gente quer que seja da nossa maneira, a gente quer que seja na força do nosso braço, mas não é dessa forma, né? Então vamos lá, feche seus olhos, se entregue a Ele. Pai, nos rendemos, Pai, a Ti nesse momento. Espírito Santo, obrigada, Espírito Santo, porque já sentimos a Sua presença aqui neste lugar. Te entregamos, Pai, esse encontro. O Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Pai. Eu creio que o Senhor é. Declaramos nossa total dependência do Senhor, Pai. Nós somos dependentes de Ti, Pai, para a glória do Senhor. Te entregamos esse encontro, Pai, nos dê direcionamentos, Pai, dos céus, para tudo que for ministrado aqui. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa, Pai, as nossas falhas. Pai, gratidão pela nossa vida, pela nossa saúde, por estarmos aqui mais esse encontro, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar. Que essa seja mais uma madrugada de revelações para os nossos corações. Chaves, Pai, sejam viradas nessa madrugada. Pai, fala individualmente com cada um aqui, Pai. Toma a direção desse encontro, que o Senhor cresça e que possamos nos diminuir, Pai. Que sejamos hoje aqui a boca certa para o ouvido certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Aline hoje está com o nome da Áurea, mas é a Aline. Seja bem-vinda, Aline. Eu estava aqui, né, orando ao Senhor, declarando nossa dependência dEle e falando que seja tudo da forma dEle, né? Porque quantas vezes nós planejamos tudo, né? Queremos fazer tudo na força do nosso braço, mas que seja da forma dEle, não da nossa, né? E a Aline é uma amiga especial, a convidei para estar aqui hoje nessa madrugada. Eu creio que ela tem uma palavra dos céus para os nossos corações hoje. A Aline, pode ficar à vontade, pode ficar com a palavra. Bom dia, gente, graça e paz. Hoje o negócio que vai ser forte, porque a batalha espiritual para mim entrar nessa sala foi, 19 minutos tentando entrar, gente. Mas, estão me ouvindo bem? Estamos sim. Eu quero convidar vocês a respirar, né? Eu acabei de entrar, então eu ainda preciso me conectar um pouquinho, então vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido e amado, aqui estamos nós diante de Ti, Senhor, nessa madrugada. Te apresento a minha vida, eu te apresento a vida de cada um aqui nesse lugar, Pai. Eu te apresento essa casa e esse lar também onde eu estou hoje. Senhor, que eu te peço que tire todas as nossas distrações, que abra os nossos olhos e ouvidos espirituais e também nosso coração e a nossa mente, para que essa palavra venha entrar, Pai, não da forma como eu planejei, mas da forma como o Senhor deseja que entre em cada coração aqui, que nós possamos nos deliciar da Tua palavra. Eu diminuo a mim, eu me esvazio de mim, para me encher do Teu Espírito Santo, que não seja eu falando aqui nessa madrugada, mas seja o Teu Espírito Santo falando através da minha boca. Assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Então, nosso tema de hoje, gente, é quem é você? E essa é uma frase que quando eu ouvi pela primeira vez, ela me deu um nó na minha mente, eu não conseguia responder. E nosso texto base vai ser Êxodo 3:14, mas a gente vai passear um pouquinho aqui, né, em vários versículos. Então, quando a gente pergunta quem é você, geralmente as pessoas vão responder, eu sou mãe, né, sou terapeuta, sou médica, sou aposentado, eu sou alguém ansioso, mas isso não é sobre identidade, né, isso é a circunstância. Por exemplo, eu me tornei mãe porque eu engravidei e porque eu dei à luz a 3 meninas, né? É uma circunstância, mas eu já era alguém antes de ser mãe, né? Então, hoje eu sou terapeuta porque eu estudei bastante, eu me certifiquei, né, em vários cursos, e isso fez de mim terapeuta, mas eu já era alguém antes disso, né? Então, não são as circunstâncias, não é aquilo que te aconteceu que vai definir quem você é, né? Então, o mais importante aqui não é quem você, quem disse algo, alguém, né, algo a seu respeito. O mais importante aqui é quem você acredita que é, né? Quem que você acredita que é? E eu quero provocar um pouquinho mais, né? Se você ainda não sabe a resposta para essa pergunta, né? Se te deu um nó aí, como me deu da primeira vez, eu quero te convidar a ficar aqui, né? Quem puder, eu sei que é complicado abrir a câmera, né? Nesse horário, porque a gente quer estar perfeito, a gente quer estar com o cabelo, né? Alinhado, a gente está com cara de sono, mas é outro nível, tá? Quando a gente se conecta de verdade. Aqui eu só vejo o rosto do Márcio, da Gi e da Creuza. Se mais alguém puder abrir a câmera, vai ser muito bom, né? Então, eu vou te convidar a falar agora com a sua boca, né? Inclusive, quem quiser, pode abrir o microfone para a gente falar em coro, que eu acho que fica mais potente, né, Gi? Abre seu microfone aí e fala assim, ó, hoje eu saio Hoje eu saio dessa madrugada dessa madrugada sabendo quem eu sou. sabendo quem eu sou. Amém? Amém. Então, vamos lá. Êxodo 3:14. Josenira não tá aí? Não tô vendo ela. Josemira está viajando dos Estados Unidos. Legal. Pessoal, então vamos lá, pra gente não estender demais, né? Primeiro eu sou, ele é de Deus. Porque sempre que tem essa pergunta, quem é você, né? A gente vai começar falando, eu sou, né? Eu sou Aline, eu sou Gislaine, eu sou Ricardo, eu sou Meire, né? Então, primeiro eu sou, ele é o eu sou de Deus, que está em Êxodo 3:14, onde ele diz, né, só a primeira partezinha aí do versículo, ele diz, eu sou o que sou. Olha que lindo isso. Eu sou o que sou, isso basta, né? Ele não disse, eu fui, eu serei, eu sou. E isso quer dizer que Deus, ele está no presente. Será que eu posso encontrar com Deus ontem? Será que eu posso encontrar com Deus amanhã? Não, ele está no presente. Então, Deus está aqui agora, nesse exato momento, na casa, ao lado de cada um aqui, né? Isso revela o quê? Que Deus, ele é presente, Deus é suficiente, Deus é constante, Deus é imutável. E se você quer encontrar com ele, você só tem o agora, né? É naquele momento que você para, por exemplo, agora está bem silencioso, mas daqui a pouco, né, lá na roça, os passarinhos começam a cantar, né, para acordar o dia, Deus está ali, né?
aquela hora que seu filho está brincando e dando muita risada, não aquele sorriso que, quando a gente aponta a câmera do celular para eles, né, faz o forçado, mas aquela risada mesmo, verdadeira, Deus está ali também, né? Então, ele está nos detalhes, ele está numa flor que está abrindo, ele está no passarinho que vem voando e bate na água da lagoa, ele está nos detalhes. Então, se você estiver presente, de fato, você consegue perceber Deus o tempo todo, né? É na água que a gente bebe. Então, por que que as pessoas têm dificuldade de conectar com Deus? Porque a maioria ou estão preso na culpa do passado, remoendo alguma coisa de anos, talvez, ou ansioso pelo futuro, né, esperando o que vai acontecer. Nossa, quando eu mudar lá da fazenda, quando eu comprar o meu carro, quando eu fizer aquilo. E aí, não consegue ficar no tempo presente, né, não consegue perceber Deus no presente. Então, Jesus também disse, né, o eu sou, e eu achei muito interessante que, pesquisando sobre o que já estava no meu coração, a gente vai passear aí no Evangelho de João, porque lá Jesus disse 7 vezes eu sou, olha que legal, né? O primeiro eu sou, eu vou ver se eu até compartilho aqui com vocês, porque a gente vai passear bastante aqui. O primeiro eu sou de Jesus, está lá em João, João 6,35. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou ver se eu consigo mandar essa sequência. Eu já vou mandar isso aqui tudo de uma vez, vocês vão acompanhando aí o meu resuminho. Oxi. Pronto. Primeiro eu sou de Deus, de Jesus, eu sou o pão da vida. Olha que lindo, né? O pão da vida, Jesus, ele alimenta a fome da nossa alma, e ela tem muita fome, né? Aí a minha provocação é o seguinte: onde temos procurado satisfação, né? Essa aqui é uma das coisas que, né, que leva muito tempo da gente, dopamina fácil, feed, eu ainda me seguro bastante, e essa semana eu vi que eu tô usando, o meu limite ali deu 4 horas alguma coisa no celular. O Aline ficou mudo. Aí, tá pronto. Só volta um pouquinho que nós paramos na parte do celular. 4 horas. Isso, é uma coisa que tem levado nosso tempo, né? Tem roubado nosso tempo. Então, a nossa alma, ela vai continuar com fome se não é Jesus que a gente busca, né? E aí, o segundo eu sou de Jesus está em João 8:12, onde ele diz: eu sou a luz do mundo, né? A luz, ela não briga com a escuridão, né? Ela não luta contra as trevas. Ela simplesmente aparece. Imagina, né, que eu tô aqui nessa sala e a luz tá toda apagada, cortina fechada, então tá tudo escuro, né? E eu chego e acendo a luz, imediatamente a sala se ilumina. Então, assim é com Jesus, né? Ele ilumina não só o ambiente, mas ele ilumina os nossos caminhos, ele ilumina as nossas decisões. Esses dias têm sido dias de decisões, né, para mim. E com ele, as coisas ficam mais claras, né? Ele ilumina a nossa identidade. E quantas vezes a gente fica, a gente se perde. Eu não sei com o homem se isso acontece muito, mas com a gente, mulher, o nosso cérebro funciona diferente, mas com a gente que é mulher, vez ou outra a gente se perde, né?
a gente se afunda nas tarefas, nos deveres, nas obrigações e, opa, cadê eu? Daí a pouco a gente vai apagando aos poucos a nossa identidade, então, e isso é uma coisa que tem acontecido comigo recente, comigo mesmo. Então, Jesus é essa luz, né? Porque ele mesmo disse que ele é. O terceiro eu sou de Jesus, ele está em João 10, 9, eu sou a porta. Ou seja, o que é uma porta? Quando eu abro uma porta, primeira coisa, eu tenho que ir até ela para mim conseguir atravessar. Eu abro e eu passo para o lado de lá. Então, é acesso. Né? Jesus é esse acesso tanto ao Pai, né? Ele disse: ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o acesso ao Pai, ele é o acesso à graça e ele é o acesso a uma vida nova, né? Então, a partir do momento que eu quero trocar de vida e eu busco ele, ele é esse acesso para minha nova vida, né? Para minha próxima fase. E isso é lindo demais, né, gente? Ele está disponível, né? Ele disse também, lá em João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Se eu falar para vocês assim, pensa em uma árvore, vai vir uma imagem de uma árvore na sua cabeça, né? Agora, se eu falar Donald Trump, vai vir um rosto na sua mente, né? Se eu falar Márcio, vai vir um rosto do Márcio, né? Se eu falar Gislaine, na hora vocês vão pensar na Gislaine. Por mais que tenham dois nomes, você vai pensar, será que é aquela ou aquela? Percebe a diferença? Então, Deus, né, Jesus, ele te conhece pelo seu nome. Ele me conhece pelo meu nome. Então, para ele, eu não sou só um número, né? Para ele, eu sou filha. Mesma coisa, se eu falar, né, Clarice, eu sei qual que é a minha filha. Se eu falar Ana Clara, eu sei qual que é. Bianca, eu sei. Né? Então, ele conhece a gente pelo nome. Por isso que ele é o bom pastor. Quando a gente se permite ser guiado por ele, ele vai te levar para o caminho certo. Né? E lá mais para frente aqui, ele fala também que ele é o caminho, mas a gente ainda está no quinto, né? O quinto, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Jesus, ele ressuscita pessoas, né? A gente viu isso lá na Bíblia, com a filha de Jairo, com Lázaro, né? Eu já vi isso com meu pai, inclusive 2 vezes, né? Eu já dei um testemunho aqui no ano passado, em que ele estava na UTI e voltou à vida. Inclusive, ele comentou depois sobre a experiência de quase morte que ele teve. O meu cunhado também teve, eu contei aqui na semana passada, eu acho, que a pressão dele foi em 26, e ele teve experiência de quase morte. Né, meu pai, que estava no hospital, ficou no domingo passado, 3 dias de UTI, na outra semana, uma semana depois ele já estava de alta. Então, ele ressuscita pessoas, ele ressuscita sonhos, ele ressuscita esperanças, propósitos, né? Isso é ser ressurreição e vida. Então, por mais que a gente pense, né? Eu não tenho mais jeito, eu já estou num vale aqui, né? Eu não vejo saída, só vejo escuridão. Ainda que a gente pense assim, né? Se ele disser uma palavra, tudo pode mudar. Lembra do Vale dos Ossos Secos? Lá em Ezequiel 37, me parece, Ezequiel 37. Então, ele dá um comando, e o mais legal, né, eu voltei nesse texto de novo porque me lembrei disso, ele ordenou que Ezequiel desse a palavra para aqueles ossos
tivessem vida. E assim aconteceu, né? Os ossos que estavam ali praticamente pó, se juntaram, veio nervos, veio músculos, veio pele, depois ele ordenou só para a vida, né? Chama o Espírito agora. O Espírito veio. Olha que lindo isso. Então, não importa a situação que você esteja passando, ou que alguém que você conhece, que você ora por ela, esteja passando. Seja um viciado em drogas, seja um viciado em qualquer outra coisa, pornografia, seja você mesmo essa pessoa, né? Seja o seu marido, que você ora por ele pela conversão, ou pela mudança mesmo de hábitos, de comportamento. Deus pode fazer tudo. E outra, ele te deu autoridade para usar a palavra e ordenar. Isso é poderoso demais. E a gente não usa o poder que ele deu para nós, né? Então, ele pode também, né, essa coisa da ressurreição, tem a ver também com uma renovação espiritual, né? Às vezes a gente se sente fraco espiritualmente, fraco para orar, fraco para buscar, preguiça de ir na igreja, preguiça de acordar para estar aqui às 4 da manhã. Ele renova, porque ele é a ressurreição e a vida. O sexto eu sou de Jesus está em João 14:6, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que lindo, né? Ele é a verdade. Então, a sua identidade, né, o seu eu sou, ele não pode ser construído em cima de opiniões dos outros, sabe? Em cima de opiniões do seu pai, da sua mãe. Lá em casa, por exemplo, eu não lembro de mim, mas eu lembro da minha irmã caçula, que a minha mãe chamava muito ela de lenta, de lerda, vai rápido, não sei o quê. E isso gerou o quê? Um rótulo, né, que ficou grudado nela. A criança acreditou, porque se a minha mãe, que é a pessoa que eu mais amo, que eu mais admiro, que eu mais acho que é a super-heroína, ela tá falando isso a meu respeito, então quer dizer que é verdade. E aí eu faço um alerta para as mães também do grupo, né, que tem filhos pequenos ainda, sobre o que fala a respeito dos seus filhos, né, porque eles vão acreditar. E depois que acreditou, virou uma verdade para eles. E se virou uma verdade, tudo vai levar para que aquilo seja confirmado, né? Então, não é essa a verdade a seu respeito. A verdade é aquilo que Jesus disse a seu respeito, sabe? Então, eu tinha anotado uma frase bem bonita aqui sobre o anterior, que é: para Deus não existe nenhuma situação de desesperança ou morte é irreversível, né? E o sétimo eu sou de Jesus, aquele que a gente falou, né, sobre dependência total de Deus, tá bem aqui. Ó, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, né? Vocês são os ramos. Então, e lá ele diz, né, sem mim nada podeis fazer. Tá em João 15:5. A gente tá bem rápido aí, já tá mandando no chat. Assistente minha é muito eficiente, né? Então, o que é tão interessante aqui nesse versículo, né, que eu estava lendo? É sobre, ele fala que se a gente tiver unido a ele, ou seja, se a gente tiver conectado com ele, se a gente estiver tendo relacionamento com ele, a gente é capaz de produzir frutos espirituais, como o amor, a paz, as boas obras, né? Isso tudo vem dele. E aí ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, a gente não é capaz de dar amor. Ele é o amor, né? A gente não é capaz de sentir paz. Então, em meio à tribulação, essa semana para mim foi bem turbulenta, mesmo em meio à tribulação,
ele está lá. E quando a gente clama, quando a gente se coloca nessa dependência dele, quando a gente derrama aquelas lágrimas verdadeiras mesmo, sabe? Isso toca no coração de Deus. Então, ser a videira, né, nós sermos os ramos, tem a ver com isso, com ficar conectado com ele, porque a gente conectado, a gente dá fruto, né? E a gente não produz, né? Não produz para pertencer. A gente produz porque pertence. Isso é maravilhoso, né? Só por nossa conta a gente não dá conta de fazer nada. Então, Jesus, né, olhando para todos esses eu sou aqui, tão lindo, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, sou o caminho, a verdade e a vida, sou a videira verdadeira. Jesus, ele nunca começava dizendo o que ele fazia, né? Ele não chegava falando assim, ó, eu sou o expulsador de demônios, né? Eu sou aquele que cura o paralítico, eu sou aquele que ressuscita. Não, né? Jesus, ele começava dizendo quem ele era, e é engraçado, né, que nessa nossa geração, as pessoas, elas perguntam, o que você faz? É a primeira pergunta, né? Tipo assim, o que você faz? Você é filho de quem, né? Aqui em Minas, você é filho de quem? Quer saber quem é que é seu pai e sua mãe? Então, Jesus não, ele chega perguntando quem você é. Ele não está interessado por seus currículos, né, por seu currículo, para os seus diplomas, não. Está interessado em saber quem você é, de verdade. E aí, eu quero lembrar, né, sobre sobre a palavra mesmo, né, tipo, como ele pediu para Ezequiel ordenar que aqueles ossos ganhassem vida, né, Ezequiel usou a palavra para fazer acontecer. Então, aquilo que a gente repete a nosso respeito, né, ele vai moldar não só a nosso respeito, mas tudo que a gente repete constantemente vai moldar os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos vão moldar os nossos comportamentos. Esses comportamentos, por sua vez, vai moldar as nossas escolhas. Inclusive, vai atrair pessoas que também pensam igual, né? Semelhante atrai semelhante. Então, até as pessoas que estão ao seu redor vão vir de acordo com aquilo que você está pensando, a forma como você está se comportando, as escolhas que você tem tomado. E é aí que vai te levar para o seu destino, né? Então, lá em Provérbios 18, 21, diz o quê? Que o poder e a vida e a morte estão no poder da língua, né? Então, pensa aí, o que você tem dito de negativo para a sua vida, para as coisas ao seu redor, né? Declarações negativas do tipo, eu não consigo, eu nunca vou ser suficiente, nada do que eu faço é suficiente, né? Eu sou incapaz, eu nunca vou mudar. Todos esses tipos de declaração, gente, precisa morrer na nossa boca. Aquilo que a gente fala também a respeito do outro, né? Dos nossos filhos. Se é negativo, corta, sabe? Murmuração, crítica, reclamação, corta, né? Porque ele mesmo falou, tá aqui, ó, poder. Então, se você diz, né? Eu não consigo, eu não sou suficiente. Quem foi que disse isso? Foi Deus? O que Deus diz sobre nós? E aqui vem uma parte muito interessante, né? O que ele diz sobre nós? Em Cristo, ele diz que eu sou amado. Está lá em 1 João 3:1, né?
quão grande amor nos tem concedido. Olha que lindo isso. Será que você está sentindo esse amor? De fato? Em Cristo eu sou escolhida, escolhido. Está lá em Efésios 1:4, né? Que lá diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele diz que eu sou Ficou mudo o microfone. eu meti o dedo aqui. Colossenses 1:14, ele diz que eu sou perdoado, né? Redenção pelo meu sangue, remissão e a remissão dos pecados. Ele diz lá em 2 Coríntios 5:17 que eu sou nova criação, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ele diz que eu sou filha de Deus, em João 1:12, aos que crerem no seu nome, né? Ele diz que eu sou templo do Espírito Santo, em 1 Coríntios 6:19, que habita em vós, né? O Espírito Santo que habita em vós, e não de vós mesmos. Ele está questionando, né? Você não sabe que você, seu corpo, é templo do Espírito Santo? E não de vós mesmos? E em Romanos 8:37 diz que eu sou mais que vencedor, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou, somos mais que vencedores, está dizendo lá, né, em Romanos. Então, se Deus diz tudo isso a nosso respeito, gente, o que os outros vão dizer? Será que o que os outros dizem é verdade? Então, é hora de tirar os rótulos negativos, né? E lembrar de tudo isso daqui. Então, existem muitos eu sous que a gente repete todo dia e que é mentira, né? Então, hoje Deus ele está te fazendo exatamente esse convite para você tirar esses rótulos e para você observar também o que sai da sua boca, né? Eu quero te convidar agora a respirar. Se tiver uma aguinha aí, ó, bebe uma aguinha. Respira fundo. E eu quero te fazer uma pergunta. E sem julgamento, aquilo que vier, primeira coisa que vier na sua cabeça. Qual é a frase que você tem repetido sobre si mesmo? Se conecta com essa frase, a primeira coisa que vier aí na sua mente. Não precisa dizer, não precisa julgar, só observar. O que você tem dito a seu respeito? Eu sou ansioso, eu sou um cretino, sou preguiçosa. O que você tem dito? Sou burra, eu sou triste, eu sou infeliz. O que você tem dito? Talvez venha um sentimento junto, mas quero te convidar agora a respirar mais uma vez, bem profundo, e conectar nessa outra pergunta que eu vou te fazer agora. E observa, sente a resposta. O que Deus diz a seu respeito? O que vem agora? Eu sou amada,
Sou preciosa. Eu sou um diamante. Sou única. Sou querida. Eu sou cuidada. Sou respeitada. Vai ouvindo aí o que Deus diz a seu respeito. O que vier no seu coração. Talvez o que você tem buscado, se sentir amada, se sentir respeitada, se sentir pertencente. Talvez o que tem faltado é justamente você parar para ouvir o que Deus diz a seu respeito. Parar de acreditar em mentiras. Porque a verdade provém de Deus, a mentira provém, vocês já sabem de quem. Então, eu te convido agora a falar mesmo com a sua boca. Eu sou amado por Deus. Eu sou escolhido por Deus. Eu sou perdoado por Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais que vencedor. Como é dizer essas coisas para você? Então, se Jesus é o pão da vida, eu não preciso andar faminto. Se Jesus é a luz do mundo, eu não preciso viver perdido. Se Jesus é a porta, eu posso recomeçar. Se Jesus é o bom pastor, eu não estou sozinho. Se Jesus é a ressurreição e a vida, a minha história ela não acabou. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu posso caminhar com segurança. Se Jesus é a videira verdadeira, eu posso permanecer conectado, dar muitos frutos. Porque antes de eu dizer quem eu sou, existe um Deus que já declara eu sou. Ele já declarou isso. E quando eu encontro esse grande eu sou, finalmente eu descubro quem eu sou. Pai, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por me lembrar quão amada eu sou. Muito obrigada por me lembrar que o Senhor já perdoou todos os meus pecados. E até aqueles que eu ainda vou cometer. Muito obrigada, Pai, pelo seu sacrifício por mim lá na cruz. Muito obrigada por me trazer vida novamente. Por me lembrar que eu não estou sozinha. Por me lembrar que eu posso seguir em frente, que eu estou em segurança, que eu estou em paz. Mais uma vez, eu te peço pela vida de cada pessoa aqui, presente, e também quem vai assistir gravado. Senhor, venha abençoar grandemente a vida de cada um. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? E é isso que eu tinha para trazer. Se Deus me pediu para trazer aqui. E agora eu deixo a palavra com vocês aí. Muito obrigada. Amém, amém. Amém, obrigado. Obrigado pela palavra, obrigado pela disponibilidade de sempre. Para sempre se colocar à disposição do reino. Palavra maravilhosa, vem nos confrontar. Né? Aí, nos fazer refletir. Agora é o momento. Eu nem tinha perguntado se tinha alguém aqui que era a primeira vez, mas acho que são os mesmos nomes, né?
agora é um momento aí de interação entre nós, e eu queria deixar à vontade aí o microfone para que você possa abrir, falar, comentar sobre a palavra. Não necessariamente precisa ser sobre a palavra, pode ser um testemunho que você pode trazer aqui para nós. A gente aprende muito, a gente é muito edificado na palavra, e por vezes nos comentários também, né? Nos comentários também, eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não sei, não, mas eu não... E às vezes é uma frase que você solta, você ativa a outra aqui. Quantas experiências tivemos assim? Então não fique aí acanhado, não fique aí com vergonha, que vergonha não é de Jesus. Aqui o lema é esse em casa, a gente fala muito com as crianças, mentira não é de Jesus, preguiça não é de Jesus, aí eles vão lá e agem. Então, por favor, fiquem à vontade. Um de cada vez. Então, vou abrir aqui a fila, né? Aline, muito obrigada por essa palavra. Foi como flecha, né? Nos nossos corações. Por isso que o inimigo estava furioso de não deixar você entrar, porque ele sabia, né? Que o Senhor usa os seus para ativar a nossa fé, né? E aí, contextualizando, né, o que a Aline falou, eu vi uma história em um livro, parte de um livro lá que eu vi, que fala exatamente isso, olha que poderoso, fala exatamente isso, sabe? Ele estava falando, explicando sobre a nossa identidade, né? Nossa verdadeira identidade que está em Jesus, né? Quantas vezes a gente determina a nossa identidade em coisas e pessoas, né? E aí ele narra uma história, claro que só para contextualizar, né? A história não é real, é um contexto. Mas quando entra uma história no meio, a gente conecta, né? A gente memoriza aquilo, né? E aí ficou marcado. E ele fala assim que havia um homem que carregava um espelho quebrado no bolso. E aí todos os dias, ao acordar, ele pegava aquele espelho e tentava descobrir quem ele era, todos os dias. Mas o espelho estava rachado. E aí, uma parte do espelho mostrava os seus erros, uma parte do espelho mostrava os seus fracassos, outra mostrava as palavras que ouviu durante a vida toda, né, como a Aline falou aí. Outra parte do espelho mostrava as suas decepções, porque o espelho estava rachado em várias partes. Então, ele começou a acreditar em tudo aquilo, né? Que todas as manhãs ele olhava e começou a acreditar naquilo. E aí, quando ele errava, ele dizia, realmente eu sou um fracasso. Quando ele era rejeitado, ele dizia, eu não sou uma pessoa importante. E assim, né, ele passou anos tentando descobrir sua identidade, olhando simplesmente para aquele espelho quebrado, né? E até que um dia ele encontrou um velho sábio, e o sábio perguntou, quem disse que esse espelho, né, tem autoridade para dizer quem você é? Quem disse? E aí esse espelho aí retrata, né, as pessoas por vezes tá aí na sua vida, né, te atrasando, falando coisas de você. Esse espelho representa pessoas, coisas, né? E aí o homem respondeu para o velho sábio, né? Mas é tudo que eu tenho, é tudo que eu tenho. E, e então o sábio levou esse homem até um rio de águas calmas, né? Águas limpas. E pediu para esse homem olhar, né, para si, seu reflexo naquela água, né? E disse: para de olhar para as rachaduras da sua história, né? E olhe para aquilo que Deus criou, né? Ele te criou, né? E daí, naquele momento, o homem percebeu que algo que nunca havia entendido, que antes dele nascer, que antes dele acertar,
que antes dele errar, antes dele conquistar ou perder qualquer coisa, né, já existia um Deus soberano, né, que já existia o eu sou. Olha que poderoso, né? E se Deus é o grande eu sou, então nossa identidade não pode jamais ser definida pelas circunstâncias que nós vivemos. Jamais, né? E, e quando eu tenho um verdadeiro encontro, agora falando de nós, né? Quando nós temos um verdadeiro encontro com o grande eu sou, que é, como a Aline falou, né? Uau, que versículos poderosos, né? Que é, quantas vezes a gente ouve, né? E passa batido, né? A Aline eu fui dando Ctrl+C, Ctrl+V aqui no grupo e pensando, uau, o grande eu sou é o pão da vida, é a luz do mundo, é a porta, o bom pastor, né? A ressurreição, o caminho, a verdade e a videira verdadeira. Ele é tudo, né? E ele cura as nossas feridas, né? Ele cura tudo aquilo que nos causou, né, coisas ruins no nosso passado, né? Ele cura tudo. E quando nós temos o verdadeiro encontro com o grande eu sou, nós descobrimos nossa real identidade, né? E aí, não é apenas aquilo que aconteceu conosco, né? Não é só sobre aquilo, né? Nós somos aquilo que declaramos, nós somos aquilo que nós declaramos em nossas palavras, né? Não é sobre aquilo que nós vivemos, né? Aquilo que nós declaramos no hoje, como a Aline falou, o presente, né? E talvez a grande pergunta, né, nessa madrugada, além, né, que é a mais importante, quem sou eu, né? Também seja qual voz eu tenho permitido definir quem eu sou, né? Qual voz que representou esse espelho aí nessa história, né? Qual voz eu tenho deixado entrar nos meus ouvidos, né? O que eu tenho declarado, como as palavras realmente têm poder. Porque antes de eu dizer, né, eu sou qualquer coisa, existe um Deus eterno, né, declarando algo sobre mim, né? Existe um Deus criador, né, soberano, né, na minha vida. E assim, poderoso, Aline, muito obrigada por se disponibilizar. Tinha tempos que eu estava no pé da Aline, leva uma palavra para nós, leva uma palavra, mas é tudo no tempo do Senhor, né? Não é no nosso tempo, é tudo no tempo do Senhor, né? E ela sabe disso, já tinha Deus estar no pé dela, e aí hoje ela está aqui, o Senhor desenhou, né, essa madrugada para nós, e gratidão por sua vida, por sua família, você sabe, né, que você mora no meu coração, e é isso, obrigada pelo carinho com a gente aqui na madrugada. O mais interessante é que essa palavra, no domingo passado, não nesse, né, no anterior, eu levei essa palavra na igreja e ela entrou para mim, ela bateu para mim de uma forma, e agora revendo ela, notando mais coisas, né, me bateu de outra forma, né, então, isso vale também para a gente voltar e assistir os encontros anteriores, por mais que você estivesse presente, né, dependendo de como está a sua vida, da situação que você está vivendo, vai entrar diferente. Então, olha, a gente tem um arsenal aí né, de palavras que já foram lançadas aqui, mais de 200, né, Gi? E hoje é qual encontro? 208. 208, né? Então, olha a preciosidade que a gente tem aqui, né, gente? Então, vamos aproveitar, né? E encaminhar também, né, o link das gravações para algumas pessoas. Outro dia eu mandei para uma amiga, ela falou, aí depois ela me deu feedback, sabe? Tipo assim, nossa, tipo, deu aquele intuito assim, vou mandar para fulano. Mandei. E aí, né, às vezes é só Deus usando a gente para alguém que está com o coração quebrantado, está no momento ali de ouvir aquela palavra. É isso aí que você falou, é poderoso, Aline. Quando a gente se dispõe, né, a falar do reino, né, a palavra vem primeiro para a gente, né? Como Exato. aprendemos, nós somos os mais tocados, né? E é poderoso. Como nós saímos curados, como nós saímos restaurados, né? E é poderoso. É por nós, né? É por Deus, óbvio, mas assim, quando a gente se dispõe ao reino, toca em nós, é isso que eu quero dizer. Primeiro, então, nós somos transformados com as palavras que nós levamos, né? É poderoso. Sim.
Isso aí. Se alguém Mais quiser alguém? complementar, né? Se complementar algo, ficou no seu coração, testemunho. Teve até, na hora que eu estava colocando aqui no chat, até o Ricardo até falou que teve uma experiência, né, de quase morte nos 8 dias de CTI e o túnel existe. Meu Deus. Forte, né? Justamente, justamente. Fala-se muito nisso, né? Tem gente que não acredita, mas só quem viveu. É aquela coisa, só quem viveu que pode de fato testemunhar sobre isso, né? Uhum. Mas alguém? Fala, Ricardo. Ô, Márcia, bom dia. Bom dia. Eu como fiz esse comentário aí e resolvi esticar um pouquinho, explicar um pouquinho dessa minha experiência, né? Em 2012, eu tive uma doença rara chamada síndrome de Guillain-Barré. Eu paralisei do pescoço para baixo. Na época do início da doença, ela era pouco conhecida, e aqui na minha cidade eu fui diagnosticado como AVC. E aí, depois de alguns dias de exames, se constatou que não era AVC, e era uma doença muito pouco conhecida. Então, foi ficando cada vez mais grave, que chegou a um ponto que aqui já não tinha mais recurso, e precisava de ser encaminhado para um grande centro, então fui transferido para o Rio de Janeiro, que eu precisava de uma medicação que aqui só tinha para um dia, e teria que ser no mínimo 5 dias de uso dessa medicação. Mas, resumindo, nos dias de CTI, por isso que eu falei que o túnel existe, como é uma doença autoimune, eu mesmo percebia que eu estava indo, né? Mesmo já com a medicação, que foram durante 8 dias dessa medicação, tinha imunoglobulina. No terceiro dia, eu sentia que eu estava chegando, e eu entregava muito para Deus, e sempre falava para ele, não faça a minha vontade, faça a sua vontade. E a minha mãe, ela foi para lá também, para o Rio de Janeiro, e no CTI as visitas são restritas, e eu ficava num leito, eu estava lúcido, e eu conseguia ver que tinha um relógio bem à frente, eu sabia o horário da visita. E no dia que eu estava sentindo, hoje eu estou indo embora, eu só pedi para Deus, falei assim, não me leva agora não, deixa minha mãe me ver, depois que ela me ver, pode me levar. E eu conversava com Deus, igual estou conversando aqui com vocês. E aí eu vi um túnel se abrindo e se fechou. Aquela luz fechou. E a minha mãe veio, depois ela me relatou que ela conversou com um médico, né? E o médico falou, nós não temos mais o que fazer. Se a senhora tem fé, peça a Deus. E depois disso, me recuperei, fiquei mais 2 meses em recuperação, tive que aprender a andar novamente, enfim, foi um processo, e eu levei, só de fisioterapia foram 10 anos. Hoje, graças a Deus, poucas sequelas. E até então, eu vivia meio que perdido. Depois disso, eu comecei a minha volta para Deus, né? Depois de tudo isso aí. Então, o que a gente precisa é confiar e entregar para Deus. Às vezes a gente está querendo ir para a direita e Deus quer mandar a gente para a esquerda, a gente fica temando em ir para a direita. A gente entrega, realmente, entrega para Deus. Ele vai fazer o melhor. Às vezes, num primeiro momento, não é aquilo que você quer, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que é o melhor para você. Então, confia e entrega. É só isso que a gente tem que fazer. E tudo vai acontecer no tempo de Deus. A gente tem que saber entender isso também. Tudo é no tempo dele, não é no nosso tempo.
Bom, não vou me alongar muito, não, mas era um pouquinho sobre isso que eu queria falar com vocês. Seu microfone tá fechado, Márcio. É porque eu tô ouvindo o Márcio falando aqui. Pode falar, Aline. O microfone dele deu algum problema. Eu estava sinalizando que o dele ainda não funcionou. Ah, tá. Mais ninguém? Foi, Quer Márcio. trazer algum testemunho? Vanderleia, Camila. Não, só complementar. Eu só estou ouvindo. Não estamos. Agora me ouve. Agora sim. Agora sim. Eu não sei por que deu algum problema aqui no computador, tá falando que não tá reconhecendo meu microfone. Tava até 3 minutos atrás. Mas completando, Isso. Ricardo, que testemunho, viu? Que testemunho. Glória a Deus pela sua vida. É uma doença que não é uma doença fácil, né? Geralmente deixa sequelas ali significativas. E se você tá aí, é para honra e glória do Senhor. Que seu testemunho possa ecoar, não se cale, fale, mas fale sem cansar. Muita gente precisa ouvir esse testemunho. E eu sei que é muito mais do que isso. Você resumiu aí absurdamente. Eu tenho certeza que é muito mais do que isso. Use isso como um gatilho. Fala do túnel. Isso desperta curiosidade nas pessoas. E depois você conta essa experiência maravilhosa que você teve com Deus e do milagre que você e sua família viveu sobre sua vida, viu? Glória a Deus. Muito bom. Não, glória a Deus, né? Não, mas tem mais testemunhos sim, porque senão eu vou me alongar muito aqui, mas tem sim, tem esse testemunho bem forte da minha saída daqui para o Rio de Janeiro. Numa outra oportunidade eu comento com todos. Claro, claro. Um dia, se quiser, fica à vontade para trazer palavra, falar dos seus testemunhos, que isso edifica demais as pessoas, tá? Seja a boca certa para os ouvidos certos aí. Amém? Mais alguém? Hoje a Josenira e a Cida combinaram para faltar juntas. Verdade, hein? Eu lembro delas que elas sempre puxam a fila, né, Vanderlei? É verdade. É isso aí. Mas então tá bom. Se não tem mais ninguém para falar, a gente vai encaminhando aqui para o encerramento, né? A live ela foi gravada, daqui a pouco eu disponibilizo lá no grupo, compartilhe com mais pessoas. E mais do que isso, né? Não só compartilhar de hoje, compartilhar as anteriores, compartilhe o canal no YouTube, aquilo que a Aline falou, né? São mais de 200 palavras lá, dezenas de pessoas diferentes que falaram ao longo desses 4 anos, e não tem como assistir uma daquelas mensagens e não sair de alguma forma impactado, Ô, né? Márcia, eu também recebi mensagem pedindo a live gravada semana passada, só reforçando, né, que nós pegamos de viagem, né, e nós não conseguimos gravar, né? Justamente, nós estávamos no Paraguai e aquele dia foi só misericórdia. Nós chegamos aqui praticamente 2 da manhã e nem dormimos, porque 4 horas da manhã ia ter que fazer a live. E o escritório que eu faço a live aqui, que eu tenho outro computador que faz a gravação, quando eu cheguei aqui em casa, tá, a minha sogra e as crianças estavam dormindo nele. Não sei por quê, colocaram os colchões aqui e estavam todos dormindo aqui. Eu falei, não vai ter jeito de gravar, né? Então, foi por isso que a gente não gravou, mas a de hoje está sendo gravado. Eu falei, bom dia, eu até falei com o Gi que eu tinha sonhado com vocês, tá vendo, Gi, da família lá nos colchões? Tem sentido? Poderoso, hein? Aham. Eu acabei com ela que eu sonhei com vocês, eu estive com vocês passeando no sonho. Aquele dia
Olha, E ela estava com a família. Tipo assim, eu conheci a família da Gi naquele momento, depois que tinha terminado tudo. Falei, Gi do céu, contei para ela. Aí você confirmando agora que a família estava no olha só, na casa. Que bênção, tá vendo? é isso aí. O prato revela. E agradecer a Aline, ela como sempre brilhando, né? Jesus brilhando na vida dela, né, Aline? Continue essa menina luz, porque o Senhor está precisando sim de nós. E assim, às vezes a gente não fala, mas está ouvindo, está caladinha, mas no tempo certo o Senhor fala, aperta a gente para falar. Né, o testemunho aí do irmão é mais um alerta para nós, né, que a gente vive mais no escuro, e pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais, para a gente conseguir enxergar, né, aquilo que Ele tem para falar para nós, porque todo mundo tem algo para falar, sim. Acordou hoje, já é um testemunho, estamos vivos, né? É o Senhor agindo na vida de cada um de nós. Eu vi, não sei se está aí ainda, mas minha irmã entrou aí e eu fiquei muito feliz, porque eu jogo lá no grupo da família, eu publico, eu mando para todos os lugares. Eu sou a garota propaganda da madrugada, na madrugada, né? Então, assim, que Deus abençoe cada um de nós, que despertemos para a vida, né? O Senhor fala conosco todos os dias e às vezes nós não estamos ouvindo. Então, pedir ao Senhor para abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, para a gente ouvir o que Ele tem para falar para nós, porque Ele fala o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, tá, obrigada. Tenhamos um excelente dia na presença do Senhor. Amém. Obrigado, Wanderleia, pela participação. Gratidão, Vanderlei, você mora no nosso coração. Amém. Hum. Também, estou falando, estou até sonhando com você sem conhecer. Pessoalmente, né? Mas nós conhecemos muito. Muito, muito, é verdade. A Aline, Madru- depois de conversar com você, eu vou te chamar no privado. A madrugada, ela tem esse poder, né? Conectarmos com pessoas, olha, de cidades diferentes, pessoas que a gente conheceu aqui, né? E parece que a gente sempre viveu com essas pessoas. É, Gente, aproveitando e pedindo pela família, não sei se vocês viram a minha publicação do João Henrique, antes de ontem ele suicidou-se, um jovem lindo, maravilhoso, de coração grandioso, mas estava num processo depressivo, com psicólogo, tratamento, mas a 100 quilômetros aqui da minha cidade, que ele não mora mais aqui, ele se enforcou numa árvore, lá em Almenara. E oremos pela família, né, por todos. Quando a gente vê um jovem suicidar, a gente vê um filho de um amigo falecer, é como se a gente juntasse a eles, né? Porque uma mãe, quando vê outra chorar, chora junto, né? O filho do amigo torna o filho da gente, o filho do amor. Então, assim, foi algo muito forte, né? E as pessoas publicaram ele pendurado, né? Não tiveram a sensibilidade de não colocar, né? E colocou na mídia ele pendurado, tipo jornal, aquela coisa toda. é muito Ela triste. dá para depressão, né? A depressão, ela realmente é uma doença silenciosa, e para a gente escutar mais quem está próximo de nós, e a gente às vezes está no mundinho nosso, e às vezes a pessoa está chorando do lado, e a gente não está vendo, tá bom? É verdade. É verdade, Wanderleia. Vamos orar, sim, para essa família. Amém. Hoje Tá bom. eu lembrei de. Vamos orar também pelo Fabinho, irmão da Regi. Eles perderam um irmão essa semana e o Fabinho está internado já tem, acho que uns 20 dias já. Aqui em Patinga, ele tá bem mal. Então, vamos orar pela vida dele também. E meu pai, que nesse momento está fazendo um exame aqui. Nossa, Deus abençoa. Ô, Márcio, vai fazer oração? Pode fazer, Gi. Não, vou deixar você fazer, porque Então, são tá muitas bom. pessoas para orar.
Vou ficar na intercessão aqui. Então tá bom, vamos lá, feche os seus olhos, vamos conectar com o Senhor, entregar esse momento maravilhoso. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por estar presente conosco aqui nessa madrugada, muito obrigado pela palavra maravilhosa que veio direcionada para cada um de nós, Pai. Tenho certeza que daqui, Pai, ninguém saiu vazio, tenho certeza que de alguma forma, em algum momento da palavra, foi impactado, Pai. Eu possa, Pai, se fazer presente, Pai, e abençoar cada família aqui representada, Pai. Em especial, nesse momento de oração, quero apresentar ao Senhor, Pai, a família desse jovem que cometeu esse ato, Pai, lá próximo a Vanderlei, Pai, tenha de misericórdia de Adalma dele, tenha de misericórdia, Pai, dos pais dele, que nesse momento deve estar em tremendo sofrimento, Pai, que o Senhor possa consolar, trazer, Pai, a sua cura, Pai, trazer o seu consolo para uma situação tão difícil, Pai. Assim como, Pai, quero entregar, Pai, nas tuas mãos, Pai, a intercessão da Aline, Pai, para a família da Regi, Pai, para o irmão dela, nesse momento que está lá em Patinga internado, se assim for a sua vontade, que o Senhor possa restaurar, Pai, a saúde dele, que ele possa testemunhar, Pai, do teu milagre na vida dele, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos e rendemos graças a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, amém. Esqueceu do pai da Aline. Ai, meu Deus. Senhor, tenha de misericórdia da mente desse homem que vos fala. Abençoa o pai da Aline, que o Senhor esteja, Pai, no controle de tudo, dando sabedoria para aqueles médicos, Pai, para que tenham entendimento de saber quais são as melhores decisões a serem tomadas, que o Senhor possa restaurar a saúde dele, se assim for a sua vontade, e abençoá-lo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Um abraço a todos. Façam todos um excepcional dia. Esperamos vocês no próximo encontro. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus. Gratidão, Aline. Tenham todos um Gratidão, excepcional dia. Tchau. Tchau, tchau.